Primeiro, eu quero aqui agradecer ao presidente, que eu creio que num ato de reconhecimento e respeito ao meu mandato como senador representando o Rio de Janeiro, me concede a oportunidade de ser o relator dessa matéria que diz respeito diretamente ao Estado do Rio de Janeiro. Por várias vezes aqui na tribuna, eu já falei da questão da segurança pública, eu já falei da morte de policiais, eu já falei da onda de violência que assola o nosso Estado, que traz a população a viver uma situação de paranoia no nosso Estado. E eu me lembro agora da última ação, onde nós encontramos o Exército, a Força Nacional, a Polícia Rodoviária empenhada, e eu pude ver a população aplaudindo a presença das Forças Armadas e da Força Nacional no nosso Estado. Eu creio que não vai ser diferente dessa forma, mas agradeço então ao presidente pela oportunidade, me sinto honrado e defender mais uma vez aqui o Estado do Rio de Janeiro. Então, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre o projeto de decreto legislativo número 4 de 2018, da Câmara dos Deputados, aprova o decreto número 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. O relatório vem à análise desta Casa o projeto de decreto legislativo PDS número 4 de 2018, número 886 de 2018, na origem da Câmara dos Deputados, aprova o decreto número 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. O referido decreto foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo excelentíssimo senhor presidente da República, mediante a mensagem número 80, de 16 de fevereiro de 2018. Estabelece o decreto número 9.288 de 2018, que fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018. Ainda na forma do decreto, a intervenção se limita à área de segurança pública e objetiva por termo a grave comprometimento da ordem pública naquela unidade da federação. Para o cargo de interventor, que segundo o decreto tem natureza militar, é nomeado o general de Exército Walter Souza Braga Neto. Caberá ao interventor, subordinado ao presidente da República, exercer todas as atribuições necessárias às ações de segurança pública deferidas pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro ao respectivo governador, permanecendo as demais sob a titularidade dessa autoridade. Ainda de acordo com o decreto, o interventor não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção e poderá requisitar os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro, afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção, bem como a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal, os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Ademais, o interventor exercerá o controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública. O decreto número 9.288 de 2018 foi aprovado na Câmara dos Deputados, resultando no projeto de decreto legislativo sob exame. Análise. Na forma do artigo 21, 5º da Constituição Federal, compete à União decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Ainda de acordo com o artigo 84(10) da Lei Maior, compete privativamente ao Estado
ao presidente da República decretar e executar a intervenção federal e, de conformidade com o seu artigo 49, quarto, é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Prevê, de sua parte, o artigo 34, parágrafo 3º da Carta, que uma das hipóteses que autoriza a intervenção da União nos Estados-membros é a necessidade de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. E, nesse caso, na forma do parágrafo 1º do seu artigo 36, o artigo de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à aprovação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Verifica-se daí a plena rigidez constitucional formal do Decreto 9.288 de 2018. Do ponto de vista regimental, estabelece o regimento interno do Senado Federal, em seu artigo 353(1)b, que é considerada em regime de urgência, independente de requerimento, a matéria que tenha por fim aprovar intervenção federal. Ainda na forma do artigo 3361, combinado com o artigo 345(1) do regime interno do Senado Federal, a matéria em tela deverá ser submetida imediatamente ao plenário, aplicando-se, conforme o seu artigo 3461, o mesmo regime à apresentação do respectivo parecer, podendo o relator solicitar prazo não excedente a 2 horas. De outra parte, prevê o artigo 101(2)b do regimento que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer sobre a matéria. Indiscutivelmente, a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal é medida extrema e excepcional. Trata-se aqui de restrição da autonomia federativa dos entes subnacionais, princípio que não apenas foi erigido em cláusula pétrea desde a nossa primeira Constituição republicana, como permanece o único assim previsto em todas as nossas cartas magnas, desde então, exceção feita apenas à Carta Estado Novista de 1937, a chamada polaca. Reforçando esse entendimento, a nossa vigente Carta estabeleceu, em seu artigo 60, parágrafo 1º, que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. No mesmo sentido, a própria redação do caput do artigo 34 da Constituição Federal deixa clara a taxatividade das hipóteses ali elencadas e autorizadoras da intervenção federal. Tanto é assim que a doutrina aponta 3 características básicas do ato de intervenção. A, é um ato político. B, é o oposto da autonomia. E C, é medida excepcional. Tavares André Ramos, curso de Direito Constitucional, São Paulo, da editora Saraiva, de 2015, página 909. Na nossa prática constitucional, aliás, tem confirmado a excepcionalidade da intervenção federal. Efetivamente, desde o final do Estado Novo, em 1946, até a edição do decreto sob exame, somente tínhamos assistido, em períodos democráticos, uma intervenção federal, quando o presidente Juscelino Kubitschek editou o decreto 42.266, de 14 de setembro de 1957, que decreta a intervenção federal no estado de Alagoas, para assegurar o livre exercício dos poderes da Assembleia Legislativa. Mesmo no período entre 1964 e 1985, quando a autonomia dos estados foi fortemente mitigada pelos governos militares, apenas assistimos a uma intervenção federal em um membro da federação,
que teve lugar com a edição pelo presidente Castelo Branco, com fundamento no ato institucional número 2, de 27 de outubro de 65, do decreto número 57.623, de 13 de janeiro de 1966, que decreta a intervenção federal no estado de Alagoas. Verifica-se do exposto que não apenas a letra do nosso ordenamento jurídico, como a nossa prática constitucional, consideram a intervenção federal como um acontecimento que não pode ser banalizado. Não é por outro motivo que o nosso regimento interno, como já se comentou, dá igualmente tratamento excepcionalíssimo à tramitação dessa matéria. Intervenção federal, desta forma, deve ocorrer tão somente quando existem situações de tal monta que o aparato institucional existente não tem condições de responder. Esse parece ser o caso sob exame. Indiscutivelmente, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro atingiu um patamar que exige que o Estado brasileiro lance mão de todos os instrumentos institucionais colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico. Trata-se aqui de tornar efetivas as garantias constitucionais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, asseguradas pelo artigo 5º da Constituição a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Com efeito, a lição doutrinária é de que o adjetivo grave, quando se fala em grave comprometimento da ordem pública, deve ser entendido no contexto daquele Estado que está a sofrer a restrição da autonomia. Nesse sentido, Francisco Bilac Pinto Filho leciona que o artigo 34, capítulo 3, exige apenas que a desordem grave esteja caracterizada dentro da unidade federativa, pois não há necessidade de que a perturbação esteja prestes a incendiar outros estados. Isso porque a comoção, apenas interna ao Estado, já autoriza o presidente da República a intervir. Isso é comentários ao artigo 34. Sendo assim, impõe-se, então, a aprovação do decreto número 9.281 de 2018. Vou agora ao voto e, diante do exposto, opinamos pela aprovação, na forma do artigo 49, 4º da Constituição, do projeto de decreto legislativo número 4 de 2018. Esse é o relatório, a análise, esse é o voto, senhor presidente, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui relatando assunto de tamanha importância para o nosso Estado. Claro que sabemos que a situação ela não é exclusiva do Rio de Janeiro. Sabemos que existe violência, altos índices de violência em outros estados. Mas, sem dúvida, o Rio de Janeiro ele repercute muito mais, tanto internamente como internacionalmente. O Rio de Janeiro repercute muito mais a situação e é grave. No momento que nós vemos ladrões assaltando carrinho de cachorro-quente com fuzil, isso mostra que a situação realmente é grave. Arrastões por toda a cidade, o medo imperando, pessoas com medo de sair, cancelando compromissos, não participando de eventos sociais, com medo da violência. Uma pessoa ouve um barulho, o trânsito para num túnel do Rio de Janeiro, quem mora lá sabe disso, o trânsito para num túnel do Rio de Janeiro, ainda que seja por uma situação normal de trânsito, qualquer pessoa fica desesperada, já imaginando um arrastão. Qualquer barulho que se ouve perto, que pareça com um tiro, a pessoa já se joga no chão. Então a situação é grave, por isso eu sou totalmente a favor da intervenção federal na questão da segurança pública no Estado, no meu querido Estado, que eu represento com muita honra, e agradeço, presidente, pela demonstração de respeito ao meu mandato representando o Rio de Janeiro, me dando essa importante relatoria. Muito obrigado, esse é o relatório e o voto.